eu costumo sempre falar que a autoridade espiritual é a chave que abre as portas para as conquistas. Vamos repetir? Diga assim: a autoridade espiritual é a chave que abre as portas para as conquistas. Quem tem muita coisa para conquistar, levanta a mão, dá uma glória a Deus bem forte aí. Isso, então cutuca esse bonitão que está do seu lado, fala assim: presta atenção, bonitão. Fala: Deus preparou esses dias. Mas diga forte, com ousadia, diga assim: Deus preparou esses dias para que grandes conquistas venham se tornar reais na sua vida. Quantos crêem, diga amém. Então, queridos, entenda, a autoridade espiritual é a chave que vai abrir as portas para que as grandes conquistas venham de fato se tornarem reais na nossa vida. Eu sempre falo que às vezes nós estamos diante da porta, já vencemos leões, já vencemos ursos, às vezes matamos leões, matamos ursos, matamos gigantes desse caminho, mas quando nós chegamos diante da porta, que é só abrir, nós não temos a chave. E Deus não é como o homem, Deus não é como o diabo. Como assim, pastor? O homem e o diabo é o seguinte: se você chega, por exemplo, lá na sua casa hoje, procura a chave, cadê a chave? Sumiu. Você procura um chaveiro e não encontra um chaveiro. Você vai ficar do lado de fora? O que você vai fazer? Vai arrombar a porta, sim ou não? O homem faz isso e o diabo também faz. Fala para o seu irmão: Deus não age assim. Ou a gente entra da forma certa ou não. Estão entendendo? Amém? Se não tiver a chave, não entra. Então é só abrir a porta, entrar e apropriar de todas as conquistas que na verdade Jesus já conquistou para nós. Agora, quando fala de autoridade espiritual na palavra, e nós temos que ver às vezes que as pessoas não têm esse conhecimento, muitas pessoas da igreja, e aí pensam apenas na questão da manifestação do poder de Deus. O que é isso? Curas, sinais, prodígios, maravilhas. Eu creio que tudo isso vai acontecer no nosso meio, amém? Eu quero ser mais ousado. Eu creio que nessa noite Deus já operou e está operando maravilhas no nosso meio, amém? Mas nós temos que entender que quando a palavra de Deus se refere aos princípios da autoridade espiritual, a palavra não está diretamente se referindo à questão da manifestação do poder de Deus, mas sim há uma palavra que não é muito comum a gente ouvir, principalmente nesses últimos dias, que é a palavra submissão. Quem já notou que quase não se ouve mais em falar em submissão? Levanta a mão assim, hein? É uma palavra que parece que foi retirada dos nossos dicionários. Mas entenda, queridos, quando a palavra de Deus se refere aos princípios da autoridade espiritual, a palavra está se referindo à submissão. Submissão às autoridades, vamos repetir, diga assim: submissão às autoridades e submissão ao chamado. Que eu vou estar ministrando esses dias é submissão às autoridades. Mas por que submissão, pastor? Amados, quando nós vamos olhar na palavra de Deus, nós vamos ver que submissão é o primeiro princípio designado por Deus na palavra para nós sermos de fato mais que vencedores em todas as coisas. Entenda? Não tem como eu ser mais que vencedor em todas as coisas, não tem como a palavra de Deus se cumprir na minha vida se eu não for submisso e obediente às autoridades que Deus levantou sobre a nossa vida. Até porque quando nós estudamos a palavra, nós vamos ver que submissão, ela é a base para poder servir a Deus. Vamos repetir? Diga assim: submissão é a base para poder servir a Deus. Agora, amados, esse princípio, ele é um princípio que ele não tem valia somente no que diz respeito ao espiritual, a questão de igreja, a questão de ministério, mas ele é um princípio que ele vale em todas as áreas da nossa vida. Ou seja, onde quer que estejamos, nós temos que ver a autoridade e nos submetermos a ela, amém? Temos que ver a autoridade lá na família e nos submetermos a ela. Temos que ver a autoridade lá no trabalho e nos submetermos a ela. Por exemplo, quem trabalha e levanta a mão bem alto, lá no quinto andar, esticando a coluna, isso. Você já viu
um profissional rebelde se dá bem na empresa? O que acontece com o rebelde da empresa? É demitido, é mandado embora, sim ou não? Na escola, quem já estudou e levanta a mão bem alta assim. Você já viu um aluno rebelde se dar bem na escola? O que acontece com o rebelde na escola? É expulso, outros chegam agora no final do ano, é reprovado, sim ou não? Como bom mineiro, é bomba na certa, verdade, irmãos? Então, até na saúde, pastor, nós temos que ver esse princípio e nos submetermos a ele. Existem as normas estabelecidas para nós termos uma boa saúde, sim ou não? Se a gente não for submisso e obediente às normas estabelecidas para nós termos uma boa saúde, cedo ou tarde nós sofreremos consequências terríveis na nossa saúde. Por isso, querido, onde quer que estejamos, nós precisamos ver a autoridade espiritual e nos submetermos a ela. Mas pastor, por que ainda é tão importante eu ter o conhecimento desses princípios da autoridade espiritual? Para mim é o mais importante de tudo, é porque Jesus está voltando, amém? Quantos creem que Jesus pode voltar agora? Levanta a mão, dá uma glória a Deus bem forte aí. Então entenda, Jesus a qualquer momento, a qualquer segundo, Ele vai voltar. Talvez, eu creio assim, eu não vou nem terminar de ministrar essa palestra e Jesus pode voltar, amém? Agora, o que está acontecendo nesse tempo em que a qualquer momento Jesus vai voltar? A igreja está crescendo, a igreja está avançando, em todos os lugares do Brasil nós vemos a conquista, o avanço da igreja. Mas ao mesmo tempo que a igreja está avançando, que a igreja está conquistando, entenda, querido, o inimigo nunca trabalhou como tem trabalhado nesses últimos dias. Pastor, qual é o objetivo do inferno, do diabo, trabalhar tanto nesses últimos dias? Tentar impedir o avanço, o crescimento, a conquista da igreja. Agora nós sabemos dentro da palavra, e o diabo sabe disso, que a especialidade do inferno não funciona contra a igreja do Senhor Jesus. Pastor, qual é a especialidade do inferno? Obras de magias, obras de encantamento, obras de feitiçaria. Entenda, se você é submisso, se você é obediente, se você anda conforme o que Deus diz na palavra, pode fazer o feitiço que for, o encantamento que for, a magia que for, que essas coisas não valem contra a igreja do Senhor Jesus. Amém? Porque quando nós somos submissos e obedientes, nós temos a proteção de Deus sobre a nossa vida. Agora entenda, querido, o inimigo sabendo então que a especialidade do inferno não funciona contra a igreja do Senhor Jesus, o que ele tem feito principalmente nesses últimos dias? Ele tem usado a arma mais potente do inferno. Pastor, qual é a arma mais potente do inferno? Diga assim, a rebeldia. Diga forte, a rebeldia. E com isso ele tem infiltrado no meio das igrejas, entenda, de uma forma sutil, tão sutil que é capaz de passar desapercebível aos nossos olhos. Ou seja, o espírito de rebeldia, ele trabalha no silêncio. A pessoa se torna um rebelde sem notar que se tornou um rebelde. É muito comum eu terminar de ministrar principalmente essa primeira palestra, e muitas pessoas chegam para mim e falam assim, pastor, eu descobri que eu sou tão rebelde, pastor, mas eu sou rebelde demais, será que tem jeito para mim ainda? Olha para esse irmão e fala assim, este não é o rebelde. Mas outros chegam, pastor Bruno, e falam assim, pastor, eu quero que você fique sabendo de uma coisa. Eu digo, meu filho, pastor, eu não sou rebelde. Eu sempre falo, mas quem está te perguntando? Eu nem te conheço, nunca te vi, né? Por que você está se identificando? Não, pastor, é para você saber que eu não sou rebelde. Fala assim, fala para esse irmão, fala assim, este é o rebelde. Entenda, ele se tornou um rebelde sem notar que agora ele é um rebelde. Ou seja, ele não notou a ação do espírito de rebeldia na vida dele. Por isso que é importante nós termos esse conhecimento da autoridade espiritual. Amém? Lá em Romanos 13, verso 7, se você já tem o livro, eu estou lá na página 13 do livro. Romanos 13, verso 7 é o texto base desse seminário.
Romanos 13, verso 7. Romanos 13 não, Romanos 8. 13 é a página. Romanos 8, verso 37. Romanos 8 e o verso 37. Aí, se você está com o livro, eu começo a falar a partir do verso 31, mas para nós ganharmos tempo, vamos ler apenas o verso 37 de Romanos 8. Encontraram? Amém? Diz aí: mas em todas estas coisas, somos mais que, vamos forte, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Queridos, quando nós olhamos para esse texto de Romanos, se começássemos a ler a partir do verso 31 até o verso 37, nós vamos deparar aí com 7 perguntas. E essas perguntas, elas não estão registradas na palavra por acaso. Se há perguntas, é porque Deus exige respostas. Vamos lá? Se há perguntas, é porque Deus exige resposta. Quando Deus aqui usa Paulo para escrever essas perguntas, aprimora a igreja de Roma, e hoje para nós, Deus aqui, ele exige respostas de 2 partes. Quais são elas, pastor? Primeira parte é a parte de Deus. Diga, a parte de Deus. Segunda parte é a parte do homem. Bate no peito e fala, a minha parte. Dentro da parte de Deus, nós vemos aqui que Deus já vem usando Paulo para responder essas perguntas, e ao mesmo tempo, para mim, finalizando o verso 37, e estabelecendo o propósito dele para a igreja. Qual é então o propósito de Deus para a igreja? Sermos mais que em todas as coisas. Então diga assim, eu sou mais que vencedor em todas as coisas. Então quero ver e ouvir só quem é mesmo, tá? Quem é mais que vencedor, você vai levantar sua mão direita bem alto. Mais que vencedor não levanta assim, levanta lá no 5º andar, esticando a coluna, e vai falar forte. Se você não é, pode ficar de qualquer jeito, tá bom? Só quem é, levanta a mão direita bem alto e diga forte, fala assim, eu sou mais que vencedor em todas as coisas. Agora, amados, eu creio que toda palavra é verdade. Quantos creem? Dão glória a Deus bem forte. Eu creio que tudo que está registrado aqui é 100% de Deus. Quantos creem? Dão glória a Deus mais forte ainda. Mas pastor, se toda palavra é verdade, se toda palavra é 100% de Deus, por que eu olho então em especial o verso 37 de Romanos 8, onde Deus diz que eu serei mais que vencedor em todas as coisas? Mas eu olho essa palavra do meu dia a dia, e eu vejo que nem em todas as coisas eu sou vencedor. Quem já parou para pensar? Levanta a mão sim. Pastor, eu não concordo, então eu vou te provar. Talvez a pessoa é vencedor na área familiar, mas não é vencedor na saúde, às vezes não é vencedor na área profissional, às vezes não é vencedor na área financeira, às vezes não é no espiritual. Quem já notou que falta pelo menos uma coisinha para ser vencedor? Levanta a mão sim. Mas por que, se a palavra diz que eu serei mais que vencedor em todas as coisas? É o próprio Deus que diz. Por que então que eu não sou mais que vencedor em todas as coisas? Onde nós temos que ter o conhecimento da palavra de Deus. Quando Deus usa Paulo para estabelecer o propósito para a igreja aqui, ele está dando resposta da parte dele. A parte de Deus eu chamo também de posição legal. Diga assim, posição legal. O que é uma posição legal? É tudo aquilo que já é nosso por direito. Ou seja, lá na cruz, Jesus já pagou todo o preço necessário para eu e você sermos mais que em todas as coisas. Ele já morreu, ele já ressuscitou, ele já subjugou todo o inferno debaixo dos pés dele. E porque ele venceu e nós estamos nele, nós também somos vencedores. A grande questão, porém, é que a maioria da igreja da atualidade, por falta do conhecimento da palavra, onde o próprio Deus exorta a igreja, através do profeta Oséias, lá no capítulo 4, verso 6, onde o Senhor diz: o meu povo está sendo destruído por falta de... Jesus confirma essa palavra, lá em Mateus 22, verso 29, dizendo: errais, não conhecendo as
Escrituras. Então, por falta do conhecimento da palavra, a maioria da igreja da atualidade ficam apenas na parte de Deus, e esquece que tem que dar resposta da sua parte, para ser mais que vencedor em todas as coisas. Então entenda, a nossa parte, a parte do homem, eu chamo de posição experimental. Diga assim, posição experimental. O que é uma posição experimental? É eu apropriar de tudo aquilo que já me pertence, é eu tomar posse de tudo aquilo que Jesus já conquistou lá na cruz para mim, é eu apropriar da minha herança. Agora entenda, querido, apropriar de tudo aquilo que Jesus já conquistou lá na cruz para nós, apropriarmos da nossa herança, está diretamente vinculado em como eu respondo às autoridades. Qual é a minha resposta no que diz respeito a uma autoridade? Mas por quê, pastor? Porque responder corretamente a uma autoridade significa negar a si mesmo. Diga assim, negar a mim mesmo. Aí nós vamos entender o porquê que lá em Marcos 8, o verso 34, Jesus olha para aquela multidão de gente que estava seguindo ele, e Jesus diz: se alguém quer vir após mim, faz o quê? Faz o quê? Negue-se a si mesmo. Note que antes de Jesus falar que eu tenho que tomar a minha cruz para segui-lo, ele diz que eu tenho que negar a mim mesmo. Por que a palavra diz que eu tenho que negar a mim mesmo? Principalmente no contexto da autoridade espiritual, para eu poder dar resposta certa a uma autoridade. Sabe por quê, queridos? Negar a si mesmo tem alguns significados. Entre eles, negar a si mesmo significa morrer para si. Diga assim, morrer para mim mesmo. Quando a palavra diz morrer para si mesmo, está falando de morte física não, mas morte da alma. O que é a alma do homem? A alma do homem tem pelo menos 3 funções básicas. Quais são elas? Diga assim, mente, diga forte, mente, vontade e emoções. Então entenda, se um homem não morrer para a sua mente, que é a fonte dos seus pensamentos, se um homem não morrer para as suas vontades próprias e para as suas emoções, este homem nunca vai conseguir ser submisso e obediente a autoridade nenhuma. Mas por que, pastor? Porque todas as vezes que nós olhamos para uma autoridade humana, para um governo humano, para uma administração humana, nós vamos notar erros e falhas. Sim ou não? Até na igreja. Fala para o seu irmão assim, até na igreja. Mas os pastores erram, pastores? Sim. Então olha para esse irmão, olho no olho, fala sério, fala assim, eu vou te ensinar, mas fala firme, com voz de trovão, como profeta. Olha firme nele, fala assim, eu vou te ensinar uma coisa muito importante. Fala assim, saiba que, olho no olho, fala assim, saiba que não existe igreja perfeita e nem pastor perfeito. Fala para assim, se você encontrar uma igreja perfeita com um pastor perfeito, fala para ele, não vai para lá não, senão você vai estragar a igreja. Estão entendendo? A questão é que tem muita gente, pastor Bruno, que está procurando uma igreja perfeita. Uma igreja que não tem erros, que não tem falhas, um pastor que não erra, querido, isso você nunca vai encontrar aqui na terra. Até porque igreja é lugar de gente imperfeito. Significa que se eu e você estamos aqui, é porque ainda há muita imperfeição na nossa vida para ser tratada. Amém? Fala para o culto que esse irmão assim, fica tranquilo, irmão. Quando você chegar à perfeição, fala para ele, Jesus te leva para ficar juntinho com ele. Fala para ele, se você está aqui, é porque o negócio está feio para você ainda. Estão entendendo? Eu estava ministrando uma igreja, em um determinado local, e essa igreja muito numerosa, e quando eu terminei a palestra, uma pessoa me procurou e falou assim, pastor, tem 1 ano e meio que eu aceitei a Jesus como meu Salvador, e neste 1 ano e meio, eu já mudei de igreja 14 vezes. Eu falei, mas por que você muda tanto de igreja?
Não, pastor, é porque no começo é tudo igual, é tudo maravilhoso, não tem erro, não tem falha, é a melhor igreja do mundo. Mas passa um tempo, pastor, a igreja se torna igual ou pior do que eu saí. Aí eu fico mudando de igreja. Falei, sabe por quê? Começo é lua de mel. Fala para o seu irmão assim, começo é lua de mel. Quem é casado e levanta a mão assim bem alto. Você já viu na lua de mel um casal ficar expondo erro e falha um do outro? Sim ou não? Na lua de mel é o seguinte: por mais que o marido está ali, já não está aguentando mais ouvir a esposa, que a esposa quer papapá, e o papapá não fala, mas ele fica calmo, sim ou não? Ele está ali, ele já não está aguentando mais, a mulher está falando, e ela fala, você está me ouvindo? Ele, tô, amor, fala que eu te escuto. Né? Na lua de mel, a mulher não percebe que o homem é tão organizado, porque o homem é muito organizado, sim ou não? Não. O homem é tão organizado, mas tão organizado, que ele termina de tomar banho, qual que é o lugar preferido de deixar a toalha? Aqui acontece isso também. Ele chega hoje da igreja, tira o sapato, onde ele deixa o sapato? Lá na sapateira? É um pé na sala, outro na cozinha, onde senta deixa a meia, tira a camisa e deixa o lugar que fica, sim ou não? Mas na lua de mel, a mulher pega a toalha, pega o sapato, a meia, a camisa, né? Guarda tudo ali, dando glória a Deus e aleluia pelo maridão. Fala para o seu irmão assim, na igreja é a mesma coisa. Quando a gente chega no começo é tudo maravilhoso, sim ou não? Que igreja abençoada, que povo abençoado, que líder abençoado, que pastores abençoados. Olha, eu agora encontrei uma igreja de Deus. Que igreja, você sabia que na minha igreja só é amor e carinho? É assim ou não é? Lá na minha igreja não tem nenhum fofoqueiro. De tão bom que é. Cutuca esse irmão e fala assim, lua de mel. Fala assim, mais um dia, a lua de mel passa. Ei, psiu. E quando a lua de mel passa, a gente vai ver que a igreja não é tão perfeita como a gente pensava. A gente vai ver que na igreja tem erro, na igreja tem falha. Vocês estão entendendo? A gente vai ver que na igreja tem fofoqueiro, só que não, amém? Você fala para o seu irmão assim, aqui é só uma vacina, né? Isso é só em outros lugares. A gente vai ver que na igreja tem gente que vive só reparando a vida alheia. Entende? E se você, quando vê erros e falhas da igreja, for mudar de igreja, queridão, você nunca vai conseguir se firmar em igreja nenhuma. Quer uma igreja perfeita? Fala para o seu irmão, quer uma igreja perfeita? Então você tem que morrer de verdade. Mas morra aprovado, amém? Senão o negócio fica pior. Mas negar a si mesmo significa ainda que o meu maior inimigo não é o diabo. Que isso, pastor? Eu vou te provar que não é o diabo. A palavra diz, operando Deus, quem impedirá? E eu te pergunto, o diabo pode impedir o agir de Deus na tua vida? O diabo pode impedir uma promessa cumprida na tua vida? Não, ele é um inimigo sim, mas ele é um inimigo vencido. Jesus já venceu ele por nós, amém? Quem é o meu maior inimigo, pastor? Bate no peito e fala, eu sou meu maior inimigo. Sabe por quê? Se eu não quiser, a promessa não vai cumprir. Se eu não quiser, eu não serei um conquistador. Ou seja, o homem com as suas atitudes erradas, é o único que pode impedir o agir de Deus na vida dele. Nós podemos ver tudo isso até aqui confirmado na palavra. Lá em Gálatas 2, verso 20, vamos lá, Gálatas 2, verso 20. Se vocês têm um livro, estou na página 17 do livro. Gálatas 2 e o verso 20. Gálatas 2 e o verso 20. Diz aí, já estou crucificado com? Vamos forte, já estou crucificado com? E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vamos entender esse texto? Um texto muito conhecido pela igreja, muito recitado, até muitas canções, já estou crucificado com Jesus. Quem aqui já está crucificado com Jesus? Levanta a mão, dá um glória a Deus bem forte aí. Então cutuque esse irmão e fala assim, vamos ver se está mesmo, irmão. Vamos fazer um teste. Pastor,
Como é que eu sei se eu estou mesmo crucificado com Jesus ou não? Se o meu eu está lá na cruz ou não? É muito fácil fazer um teste. Porque a própria palavra diz: quando o meu eu está crucificado com Jesus, eu não vivo mais, mas é Jesus que... Como é que eu sei que é Jesus que vive em mim de verdade? É fácil. É que quando Jesus vive na vida de um homem, e o eu desse homem está lá na cruz, é Jesus que está no controle, no governo, na direção da vida deste homem. Como é que eu sei que é Jesus que está no controle, no governo, na direção da minha vida? É muito fácil fazer o teste, que quando Jesus governa mesmo a vida de um homem, está na direção na vida deste homem, este homem não tem mais direito e nem razão. Ou seja, todas as vezes que um homem quer ter direito, todas as vezes que um homem quer ter razão, significa que o eu desse homem desceu da cruz, ressuscitou na vida deste homem, e agora não é mais Jesus que está no controle, na direção, no comando, no governo da vida deste homem, mas é o eu desse homem que voltou a governar a vida deste homem. Como você pode confirmar isso na palavra? Vamos ver na palavra um homem que tinha todo o direito, um homem que tinha toda a razão, mas abriu mão de todo o direito, de toda a razão, para Deus continuar no comando, na direção, no governo da vida dele. Quem era esse homem? Davi, com relação a Saul. Se você tem um livro, é só virar a página 18, se não, 1 Samuel, capítulo 24, verso 4 ao verso 6. Vamos ver um homem que tinha todo o direito, tinha toda a razão, mas abriu mão de tudo isso para Deus continuar governando na direção da vida dele. Se fosse o Novo Testamento, para continuar crucificado com Jesus. 1 Samuel 24, verso 4 ao verso 6. Encontraram? Amém? Diz aí: então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que eu te entrego nas tuas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás como te parecer bem a teus olhos. E levantou-se Davi, e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração de Davi doeu, por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde, de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, a ungido do Senhor, estendendo eu as minhas mãos contra ele, pois é ungido do Senhor. Vamos entender esse texto para você ver a importância de termos o conhecimento desses princípios da autoridade espiritual. Quando nós olhamos para esse texto, nós temos aqui dois personagens principais. Quem são eles? Davi e Saul. Quem era Saul? Vamos forte, quem era Saul? O rei. O rei é uma autoridade. Vamos forte então. Quem era Saul? O rei é uma autoridade. Agora, que tipo de autoridade era Saul? Saul era uma autoridade corrupta, Saul era uma autoridade assassina, Saul era uma autoridade mentirosa. Resumindo, Saul era uma autoridade totalmente reprovada por Deus. Se fosse em nossos dias, Saul seria uma autoridade que não valia nada, mas era autoridade. Quem era Davi? Davi era um jovem que tinha uma promessa de Deus liberada sobre a vida dele. Qual era a promessa de Deus? Um dia o profeta Samuel vai à casa de Davi e unge Davi, dizendo que ele seria o novo. Ele já era o rei, ele tinha uma promessa. Quem aqui tem uma promessa de Deus liberada? Levanta a mão, dá uma glória a Deus bem forte aí. Isso, quem tem muitas promessas liberadas, balança a mão, dê 3 glórias a Deus bem forte aí. Vamos entender algo para você ver a importância desse princípio da autoridade espiritual. Pastor, por que a promessa está demorando tanto para cumprir na minha vida? Pastor, eu tenho certeza que foi Deus que prometeu. Eu tenho certeza que a promessa é de Deus, pastor. Mas entra ano e sai ano e nada de promessa.
Pastor, eu pensava que seria no ano de 2018, mas já estamos praticamente no final do ano e nada. Sabia, pastor, que eu olho lá no finalzinho do túnel e não consigo ver nenhuma luz brilhando mais, me dando esperança da promessa? Ei, olha aqui para mim. Por que foi Deus que prometeu e a promessa está demorando tanto? Nós precisamos compreender que do liberar da promessa até o cumprir da promessa, nós vamos passar por um espaço de tempo. Diga assim, espaço de tempo. E nesse espaço de tempo nós vamos passar por testes. Diga, testes. Porque teste, o próprio Deus vai propiciar testes da nossa vida, para ver se nós estamos aprovados ou não para a promessa cumprir. Como você pode comprovar na palavra? Lá em 2 Timóteo 2,15, quando Paulo está discipulando Timóteo, eu creio que Paulo faz uma pergunta para Timóteo: Timóteo, você quer ver todas as promessas se concretizando na sua vida? Timóteo, com certeza, Paulo, é tudo que eu mais desejo. Aí Paulo diz: então o segredo é, procura apresentar-te a Deus aprovado. Ei, olha aqui para mim, se a palavra diz que eu tenho que procurar me apresentar diante de Deus aprovado, ou seja, me esforçar para chegar diante de Deus aprovado, é porque o homem corre o risco de ser reprovado. Agora, queridos, olha aqui, a promessa, o teste sempre começa com submissão e termina com submissão. Vamos repetir? O teste começa com e termina com submissão. Quando nós olhamos para esse texto que nós vemos aqui Deus preparando o momento para testar Davi, para ver se Davi estava aprovado ou não para a promessa cumprir na vida dele. O que está acontecendo aqui nesse texto? Davi está acampado em uma determinada caverna de um lado, Deus traz Saul do outro lado daquela caverna e usa os homens de Davi como boca de Deus para testar Davi. Nota que esses homens chegam ali, todo motivado, vibrando, era o próprio Deus falando na boca desses homens. Ele diz: Davi, eis o dia do qual o Senhor te diz, mãos o teu inimigo. Vamos pensar, olha aqui para mim, Davi precisava da morte de Saul para a promessa cumprir na vida dele. E Saul estava perseguindo Davi injustamente para matar Davi. Na primeira oportunidade que ele tivesse, ele iria cortar a cabeça de Davi sem pensar duas vezes. E agora Davi ouve o próprio Deus falando para Davi: eis que eu te entrego o teu inimigo nas tuas mãos. Ei, se fosse eu e você no lugar de Davi, e a gente precisasse da morte do nosso inimigo para a promessa cumprir, e o nosso inimigo estivesse nos procurando para nos matar, e agora você ouve o próprio Deus falando que está te entregando este inimigo nas tuas mãos, será que você perderia essa oportunidade? Será que perderíamos? Não. Então qual que é a primeira revelação desse texto aqui? Escuta, nem tudo que nós ouvimos vindo da boca do próprio Deus nós devemos executar sem antes analisar as causas. Por quê? Pode ser um teste. Fala assim, pode ser um teste. Vamos trazer para a nossa linguagem. Quando Deus fala: eis que eu te entrego o teu inimigo nas tuas mãos, Deus está falando o que na nossa linguagem? Davi, eu estou fazendo a minha parte. Saul não presta, não vale nada, é um bandido, é um assassino, é corrupto, é mentiroso, está levando a nação toda ao pecado. Davi, ele ainda está te perseguindo injustamente para te matar. Davi, você precisa da morte dele para a promessa cumprir na tua vida. Davi, eu estou fazendo a minha parte. Se você matar Saul, você tem todo o direito. Se você matar Saul, você tem toda a razão. Mas olha o teste aí, mas tem uma coisa: e far-lhe-ás como te parecer bem a teus olhos. Ou seja, Davi, é você que decide o que fazer com a autoridade. Então cutuca esse irmão e fala assim: presta atenção, irmão. Fala para si: é você, diga forte, é você que decide o que fazer com a autoridade. Agora, queridos, olha aqui para mim, o nosso teste vai valer como resposta para Deus, não é quando a autoridade está certa, não é quando eu estou satisfeito ou de acordo com a autoridade. Por quê? Momentos assim são fáceis da gente ser submisso e obediente, sim ou não? O grande teste é: e quando a autoridade erra?
E quando eu estou insatisfeito com a autoridade? E quando eu não estou de acordo com a autoridade? Entenda, querido, momentos assim, a nossa atitude vai determinar a nossa vitória ou a nossa derrota. O que uma pessoa, principalmente ouve ou fala de uma autoridade, quando nota erros e falhas, quando está insatisfeito com a autoridade, vai determinar se essa pessoa terá sucesso ou fracasso na vida. Resumindo, o que a gente principalmente fala e ouve de uma autoridade quando está errado, a nossa atitude nesse momento vai determinar o rumo da nossa vida. Olha aqui para mim, você sabe por que tem muita gente da igreja com a vida amarrada e não rompe, não avança? Eu conheço gente, pastor Bruno, creio que você conhece também, que nasceu às vezes no lar evangélico, mas a vida não rompe, a vida não avança. São pessoas que oram muito, são pessoas que jejuam muito, são pessoas que parecem ser muito santas, o modelo a ser seguido, mas a vida não rompe em nenhuma área. Sabe por quê, queridão? Porque não consegue ver o erro da autoridade e ficar de boca fechada. Aí sai expondo, sai denunciando o erro da autoridade. Estão entendendo? Quando Davi ouve essas palavras, diz a palavra que Davi levantou e foi mansamente. Só que quando ele chega diante da autoridade, ele corta apenas um pedaço da orla do manto da autoridade. E diz que o coração de Davi doeu por ter cortado a orla do manto de Saul. Ele volta para onde estavam os seus companheiros aí. Me acompanha no verso 6 de 1 Samuel 24. Olha o cuidado que Davi tem ao expressar uma palavra contra uma autoridade que não valia nada. Olha o cuidado com as palavras. Verso 6 de 1 Samuel 24. Diz aí: e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Ei, olha aqui para mim. Será que nós reconheceríamos uma autoridade tipo Saul como o Senhor na nossa vida? Sim ou não? Davi, além de reconhecê-lo como autoridade, Senhor na vida dele, Davi o reconhece como homem de Deus. Ele diz: ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu as minhas mãos contra ele. Eu creio que nesse momento aqui houve uma pausa, porque em algumas traduções tem um ponto e vírgula, outros uma vírgula, sinal de uma pausa, e levantou um Pedrão ali. Sempre tem um Pedrão no agrupamento de pessoas, sim ou não? Quem é o Pedrão? Aquele que fala demais, aquele que não consegue ficar de boca fechada, aquele que tudo tem que questionar, aquele que é contra tudo, né? Alguém conhece algum Pedrão lá fora? Aqui não tem isso, só em outros lugares, né? Quem conhece um Pedrão aí, levanta a mão. Lá na célula tem um Pedrão? Não tem, né? Só em outros lugares, né? Eu creio, pastor Bruno, que tinha um Pedrão aqui. E o Pedrão fala: Davi, eu não estou entendendo mais nada. Saul não presta, não vale nada, é um bandido, é assassino, está levando a nação ao pecado. Davi, ele está te perseguindo para te matar. Davi, se Saul encontrar com você, ele vai cortar o teu pescoço, não vai pensar duas vezes. E você precisa da morte dele para a promessa cumprir na tua vida. Deus te entrega aí nas tuas mãos e você não faz nada. Não estou entendendo mais nada. Davi termina respondendo: sabe por que eu não fiz nada com ele? Porque ele é ungido do Senhor. Ou seja, ele ainda é autoridade. E questão de autoridade não cabe a mim resolver. A autoridade quem colocou foi Deus. E Deus está no controle. Se tem que tratar, se tem que tirar, se tem que matar, é Deus que vai fazer isso. Eu não vou estender as minhas mãos contra ele, porque ele é ungido do Senhor. Note, querido, que quando Davi dá essa resposta, não aqueles homens, mas a Deus, logo Deus trata com Saul, Deus mata Saul, e a promessa então se cumpre na vida de Davi. Então diga assim: a promessa, bem forte, a promessa só cumpriu na vida de Davi após ele vencer o teste da submissão. Cutuca esse bonitão, fala assim: presta atenção, irmão. Fala assim: a promessa, profetiza na vida dele, fala assim: a promessa só vai cumprir na tua vida após você vencer o teste da submissão. Levanta a sua mão direita lá no quinto andar, estica a coluna aí e diga bem forte: olha para aquela promessa que vai mudar todo o seu destino. Olha para ela, diga assim: a promessa
só vai cumprir na minha vida após eu vencer o teste da submissão. Mas, queridos, a palavra me mostra um outro exemplo, que é Moisés. Se você está com o livro, estou na página 21. Moisés venceu os testes mais difíceis que tem para o homem vencer na vida. Pastor, quais são esses testes tão difíceis que tem para o homem vencer na vida? Primeiro, Moisés venceu Mamon. Diga assim: Moisés venceu Mamon. Quando Moisés venceu Mamon, a palavra diz que Moisés rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Antes, preferiu ir para o deserto, ser tratado por Deus. O que está acontecendo aqui? Ele está vencendo Mamon. Pastor, o que seria vencer Mamon hoje? Vamos trazer para os nossos dias, para você ver como esse teste é muito difícil. Quem tem carro próprio, levanta as mãos. Pode levantar que eu vou pedir seu carro não, fica tranquilo. O que seria vencer Mamon? É Deus falar para você: pega o teu carro que você ama tanto e oferte lá na obra da minha igreja. Isso é difícil? Sim ou não? Dificílimo. Eu já semeei 3, o pastor Bruno semeou também. Você está entendendo? É difícil, não é, pastor? Isso é vencer Mamon. O que seria vencer Mamon ainda? Só para você ver como que é difícil. Quem trabalha, e deixa eu te ver de novo, só quem trabalha, você vai receber o seu salário agora contadinho. Está contadinho ou está sobrando muito? Não fala que está faltando não, que é maldição, tá? Pelo menos contadinho, tá? Contadinho. Aí você vai lá, recebe todo o seu salário, e você começa a dividir as fatias. Vou pagar isso, aquilo outro, papapá, vou fazer compra. Não está sobrando nada. Aí Deus fala para você: pega todo o seu salário. Fala para o seu irmão assim: todo o salário contadinho, coloque no envelope e oferte tudo lá na minha obra. Isso é difícil? Sim ou não? Dificílimo. Moisés venceu um teste desse. Você sabia que, segundo uma linha de pensamento aí, diz uma estatística que foi feita, uma média da igreja mundial, lógico, diz que mais de 95% da igreja da atualidade não venceram Mamon. Por quê, pastor? Porque, segundo diz, mais de 95% da igreja da atualidade é infiel nos dízimos e nas ofertas. Estão presos lá no primeiro teste ainda. Moisés venceu um teste desse nível. Moisés venceu o teste da paciência, da perseverança. Diga: paciência e perseverança. Quando? Quando que por 38 anos, quantos anos? Moisés suportou com toda paciência e perseverança um povo que tudo que fazia estava ruim, um povo insatisfeito com tudo, um povo murmurador. Algumas vezes eu sou Moisés, vou matar esse povo tudo. E Moisés defendeu um povo já reprovado diante de Deus. Se fosse eu, talvez eu ia falar: Deus, eu vou viver, mas a minha família vai, garantia, então mata tudo e não deixa nem assim, que povo dá trabalho não dá. Sim ou não? E Moisés suportou com paciência e perseverança esse povo 38 anos. Ei, agora faltando 2 anos. Quantos anos? Para Moisés apropriar da promessa. Moisés então passa pelo último grande teste, que é o teste da submissão. É o teste que todo homem e toda mulher de Deus vai passar antes de qualquer promessa cumprir na vida. Ei, e o que parecia ser o mais fácil, ele foi reprovado. Vamos ver na palavra, Números capítulo 20, verso 8. Números 20 e o verso 8. Vamos ver. Números 20 e o verso 8. Números 20, verso 8. Está aqui, número 20, verso 8. Toma a vara. Outra versão diz: pega o bastão que está em frente da arca da aliança, e depois você e Arão reúnam o povo, e na frente de todos eles deem ordem à rocha. Outra versão diz: falai a rocha. Diga assim: falai a rocha. Ei, qual foi a ordem de Deus para Moisés então? Vamos forte, qual foi a ordem de Deus para Moisés? Lá no verso 11, para a gente ganhar tempo, diz que Moisés levantou a mão e bateu 2 vezes na rocha com o cajado. Ei, olha aqui para mim. Qual foi a ordem de Deus para Moisés?
Vamos forte, qual foi a ordem? O que Moisés fez? Bateu. Queridos, se a gente fosse analisar esse texto com os olhos humanos naturais, sem olhar para o espiritual, escuta, nós iríamos aprovar a atitude de Moisés, e ainda chamaríamos Moisés de homem de fé. Por quê? Me acompanha aí, no verso 8 Deus fala: fale a rocha e dela sairá água. No verso 11 diz que Moisés levantou a mão, bateu na rocha com o cajado, e saiu muita água. Outra versão diz: saiu água em abundância. Então o milagre aconteceu, sim ou não? E aconteceu em abundância. Só que, presta atenção, ao bater na rocha, Moisés quebra o princípio da autoridade espiritual e automaticamente entra no princípio da rebelião, que é o princípio de Satanás, fazendo então uma aliança com o diabo, e se tornando um só com o diabo contra aquilo que Deus queria fazer naquele momento. Nota que imediatamente Deus trata a rebeldia de Moisés. Queridos, Deus não deixou para amanhã, Deus não deixou para depois, mas imediatamente Deus trata a rebeldia de Moisés. Me acompanha no verso 12 de Números 20. Diz aí: porém o Senhor disse a Moisés e a Arão: vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o povo de Israel reconhecesse o meu santo poder, e por isso vocês não vão levá-los à terra que eu prometi dar a eles. Ou seja, Moisés, você está reprovado para a promessa de entrar na terra prometida. Eu te pergunto, queridos, era promessa de Deus Moisés entrar na terra? Sim ou não? Sim, Deus falou face a face com Moisés. Ele entrou na terra? Não. Depois você pode anotar para você ler Deuteronômio 3, verso 25 e 26, onde Moisés insiste com Deus: deixa eu entrar, na nossa linguagem, deixa eu entrar, até que no final do verso 26, eu creio que de tanto Moisés insistir, Deus fala: chega, basta, não fala mais isso, acabou, essa promessa não vai cumprir na sua vida, e ponto final. Uma pergunta, pastor Bruno, que ficou na minha mente muitos anos: por que Deus não deu uma segunda chance para Moisés? Se a gente fosse pegar a vida de Moisés, para mim, e transformar em uma prova de 100 questões, para mim, Moisés acertou as 99 primeiras questões, só errou a última. Se fosse em um concurso, em um vestibular, Moisés seria aprovado? Sim ou não? Que lugar tiraria? Talvez o primeiro. Mas para Deus ele foi reprovado. Mas o que Deus quer nos ensinar com isso aqui? Que para Deus não importa como nós começamos, o que vale para Deus é como nós vamos terminar. Então fala assim: para Deus, diga forte, para Deus, o fim é mais importante do que o começo. Sabe por quê, querido? Olha aqui para mim, todo rebelde começa muito bem. Você nunca vai ver um rebelde lá nos primeiros dias de trabalho falar mal do patrão, falar mal da empresa, falar mal do salário, já pensar em sair da empresa. Rebelde nos primeiros dias, ele é o melhor funcionário da empresa, sim ou não? Trabalha com disposição, com ânimo, entende? Sonhando em crescer na empresa, fala bem da empresa, fala bem do patrão. Na igreja é a mesma coisa. Rebelde na igreja nos primeiros dias é o melhor discípulo que tem na igreja. Estão entendendo? Amém? É até injusto se comparar alguém mais antigo com um rebelde no começo. Ninguém sobressai com um rebelde no começo. Ele começa muito bem, mas termina muito mal. Por isso Deus não deu uma segunda chance para Moisés, para nos ensinar. Por que ainda que Deus não deu uma segunda chance para Moisés? Sabe por quê? Deus não costuma dar segunda chances a rebeldes. Cutuque esse irmão e fala assim: presta atenção, irmão. Fala para ele assim: o negócio é sério. Fala assim: Deus não costuma dar segundas chances a rebeldes. Entenda, não é que Deus não quer dar uma nova chance para o rebelde, é que o rebelde mesmo, nós vamos ver no seminário, o rebelde mesmo, pastor Bruno, ele nunca se arrepende.
E se não há arrependimento, não há como Deus fazer nada na vida da pessoa. Deus só vai agir na vida da pessoa através do arrependimento. O que é o arrependimento? É aquela procuração assinada que nós damos para o nosso advogado, que é Jesus, nos defender das acusações do diabo. Entende? Um advogado, por mais que seja teu pai, seja teu irmão, seu amigão, ele nunca vai poder te defender só verbalmente. Sim ou não? Você tem que assinar uma procuração para ele, dando direito para ele falar por você. E o direito que nós damos para Jesus falar por nós, diante das acusações do diabo, é quando nós nos arrependemos. Aí o diabo vai lá acusar, você vai me acusar. Aí Jesus fala: epa, espera aí. Olha aqui, lá no dia 7 de outubro, o meu servo, ele estava lá na igreja, e ali ele se arrependeu, e aquele arrependimento me deu o que? Eu estou com a procuração assinada dele aqui, e o sangue que eu derramei lá na cruz, tem o poder para purificar, para libertar, e para evitar, tirar toda a condenação que há sobre a vida dele. E Jesus pega e dá o veredito: agora não existe mais condenação sobre ele, porque ele se arrependeu. Estão entendendo? Mas você nunca vai ouvir um rebelde dizendo: olha, eu errei, eu falhei, o errado sou eu. Estão entendendo? Rebelde, ele prefere ir para a forca, ele prefere morrer do que se arrepender. Por isso Deus não costuma dar segunda chance para rebeldes. Mas por que ainda que Deus não deu uma segunda chance para Moisés? Para poder nos ensinar. Nós temos que entender quem o rebelde representa e quem ele é. Primeiramente, quem o rebelde representa? Todo rebelde é o representante direto do anticristo. Ou seja, ele é o precursor da era do anticristo. O que é isso, pastor? Ele está preparando o povo para a era do anticristo. Quando o anticristo vai reinar, que nós não estaremos mais aqui, foi tão fraquecimento, perguntar de novo, tá? Quando o anticristo vai reinar, que nós não estaremos mais aqui, o que vai acontecer com o povo que ficar? Já vão estar tão acostumados, tão habituados com a rebeldia, que não vão mais se escandalizar com a rebeldia da era do anticristo. Eu te pergunto, isso já está acontecendo hoje em dia? Sim ou não? Vamos fazer um teste, vamos voltar 10 anos atrás, que a maioria chegam lá. Há 10 anos atrás, você ouvia falar com tanta normalidade que um filho batia num pai ou numa mãe? Sim ou não? E quando isso acontecia, não era motivo de escândalo para o mundo todo? Todo mundo ficava escandalizado em saber que o filho batia num pai ou numa mãe. E hoje, ficou comum ou não ficou? Sim ou não? Filho bate no pai, bate na mãe, mata o pai, mata a mãe, mata a família toda. Sai a notícia. Infelizmente, nem a igreja se assusta mais com esse tipo de notícia. Significa o quê? Que o espírito de rebeldia está tendo sucesso dentro da própria igreja. Eu lembro quando eu era garotinho, eu passava diante de uma pessoa de mais idade do que eu pedia a bênção e chamava de senhor. Quem já fez isso ou faz, levanta a mão assim. Queridos, hoje a maioria dos filhos não pedem bênção nem para os pais mais. Você que tem papai e mamãe, independente da sua idade, você não sabe o poder da palavra de um pai ou de uma mãe. Deus te abençoe, meu filho. Estão compreendendo? Amém? Eu comecei o ministério muito cedo. Vou falar muito novo, que novo eu ainda sou, né? Mas eu era bem mais novo. Eu nunca levantei contra o pastor meu. Eu nunca falei de igual para igual com o pastor meu. Queridos, hoje eu já fui socorrer várias igrejas do Brasil. Que o pastor saiu de lá debaixo de uma surra. O povo não respeita mais ninguém. Quer falar com o pastor de igual para igual, quer mandar no pastor. Tem muitos lugares que pensam que o pastor é um funcionário da igreja. Lógico, se não respeitam pai e mãe, vai respeitar pastor? Tudo começa na nossa casa. Por isso Deus não costuma dar segunda chance para rebeldes. Mas por que ainda? Quem é o rebelde? A palavra diz que quando eu me uno com o Senhor, eu me uno com o Senhor em um só espírito. Quem está unido com Deus em um só espírito, levanta a mão, dá uma glória a Deus bem forte aí. O contrário também é verdade. Quando a pessoa se une com o diabo, ela se une com o diabo em um só espírito. E todo rebelde, embora todo rebelde é bonzinho, diga, todo rebelde
é bonzinho, é carismático, diga forte, é simpático, é bom de papo. Rebelde chega para você, te abraça, meu queridão, meu amado, eu estava tão preocupado com você, está tudo bem com você. Não é que toda pessoa que abraça e beija é rebelde não, amém? Mas todo rebelde é meloso, todo rebelde ele é talentoso, diga, todo rebelde é talentoso, é criativo, é habilidoso, é muito inteligente. Ele é burro porque ele é rebelde. Estão entendendo? Mas o rebelde, de onde ele chega, se destaca pela inteligência, pela habilidade, pelo talento que ele tem. Infelizmente, pastor, o rebelde é aquela pessoa que onde ele chega, ele sabe fazer de tudo, e o pior, sabe fazer bem feito. Todo rebelde parece ser mais espiritual do que o espiritual. Diga assim, todo rebelde parece ser mais espiritual do que o espiritual. Ele chega para você e fala assim, eu estou orando demais, olha, eu estou dando a minha vida por essa igreja, se eu sair dessa igreja se acaba, se eu sair dessa igreja fecha as portas, porque se não for eu nessa igreja, nem Deus faz nada por essa igreja. Você vai ver que é a mesma atitude que Lúcifer teve lá no céu. Ele pensou que, já que sou eu que estou fazendo tudo aqui no céu mesmo, Deus não está fazendo mais nada, então eu vou subir acima do trono, vou fazer um trono e vou reinar e vou ser Deus. Ele deixou a soberba, a arrogância subir no coração dele. Estão entendendo? Amém? É a mesma atitude de todo rebelde de hoje. Mas entenda, embora tenha todas essas características, que para nós são características prováveis, escuta, o rebelde e o diabo é um só. Ei, você quer conversar com o diabo e pessoa? É só você parar para conversar com o rebelde. Você quer receber um diabo em pessoa na sua casa? É só você receber um rebelde. Pastor, eu estou preocupado, como é que eu sei se é rebelde ou não? Fala para o seu irmão assim, é muito fácil identificar um rebelde. Como eu identifico um rebelde? Fala assim, da boca de um rebelde, fala forte, da boca de um rebelde só sai palavras de insatisfação contra a autoridade. Querido, rebelde só vai te procurar para falar mal de uma autoridade. Se é na família, só vai te procurar para falar mal do teu pai e da tua mãe. Se é na escola, dos teus professores. Se é no trabalho, do teu patrão, da empresa, do seu trabalho. Se é na igreja, só vai te procurar para falar mal da sua igreja, da visão da sua igreja, dos seus pastores, da sua liderança. Se é nas autoridades governamentais, só vai te procurar para falar mal de uma autoridade governamental. Escuta, e quando a gente para ouvir uma pessoa dessa, nós estamos parando para ouvir o diabo e pessoa. Quando recebe na nossa casa, estamos recebendo o diabo e pessoa. Por isso Deus não deu segunda chance para Moisés. Mas por que ainda, pastor? Porque pecar contra a autoridade é o mesmo que pecar contra Deus. Vamos repetir? Diga assim, pecar contra a autoridade é o mesmo que pecar contra Deus. Entenda, falar mal, ofender, criticar uma autoridade é o mesmo que falar mal, ofender e criticar Deus na vida dessa autoridade. Vamos ver na palavra, Romanos 13, verso 1 e verso 2. Está tudo na palavra, queridos. Romanos 13, verso 1 e o verso 2. Se você está com o livro, estou na página 29. Romanos 13, verso 1 e o verso 2. Ali está, toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Tem uma tradução que eu gosto, diz, toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. Todas as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então olha aqui para mim, presta ou não presta, é fiel ou não, serve ou não serve a Deus, está certo ou errado, a autoridade foi ordenada por Deus. Aí vem uma pergunta que muitos gostariam de fazer, principalmente nessa época que nós estamos vivendo: pastor, e essas autoridades governamentais que nós temos, foi Deus que ordenou? O
que é uma autoridade governamental? Presidente, senadores, deputados, governo, prefeito, vereadores. É autoridade? Pode falar sim ou não? Sim. Então foi ordenada por Deus. Eu escrevi um livro, estou para lançar, fazendo uma revisão nele. Submissão, uma questão de honra. Eu fiquei mais de 2 anos e meio só estudando sobre a autoridade perversa. Por quê? Deus me mostrou que desde Gênesis até os nossos dias, é Ele que ordena, constitui uma autoridade. Até aí tudo bem. Mas Ele me mostrou, pastor Bruno, que Ele ordena uma autoridade conforme o merecimento da igreja. Não é do mundo não. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. O mundo para o diabo e nada é uma coisa só, é dele. Os únicos que preocupam o diabo na terra, chama igreja do Senhor Jesus. Estão entendendo? Porque somente a igreja está na terra, somente a igreja pode governar a terra se a igreja quiser. Nós estamos numa fase, é a única época que eu falo, essa época agora da eleição. Você pode procurar todos os meus DVDs, que no YouTube e tudo mais, você não vê eu falando isso, a não ser época de eleição. Essa época agora, a igreja pode mudar toda a história do Brasil. Porque candidato não é autoridade. Diga assim, candidato não é autoridade. É a hora que a gente tem que falar, é a hora que a gente tem que julgar, vale a pena, olha o que fez, olha o que aconteceu. Ei, infelizmente, é o momento que a igreja se cala e se vende. Estão entendendo? Amém? E Deus vai ordenar uma autoridade, conforme a nossa escolha. Estão compreendendo? Então as autoridades que nós temos, presta atenção, é porque nós merecemos. Aí por que eu fui estudar? Porque Deus falou que as autoridades lá é um retrato da igreja. Como assim, pastor? Eu vou resumir para a gente ganhar tempo. Nós falamos que eles são corruptos. São corruptos mesmo? Pode falar sim ou não? Sim, é verdade, isso é fato comprovado. Mas por que eles são corruptos? Porque a igreja está cheia de corruptos. Eu vi na última eleição que lá em Brasília só tem eleição, essa eleição agora é a única que tem lá, não tem para prefeito. Eu vi gente que diz ser crente, na minha frente, vendendo voto por R$10. O que é isso? Pode falar, o que é isso? Gente que vende voto por causa do benefício, emprego, algo semelhante. O que é isso? Gente que vende a família toda, se você me der isso, toda a minha família vai votar em você. O que é isso? Corrupção. Pastores que vendem a igreja toda, se você me der tanto, toda a minha igreja vai votar em você. Além de ser ladrão, é mentiroso e corrupto. Então quer mudar lá? Primeiro tem que mudar a igreja. O dia que a igreja deixar de ser corrupta, automaticamente nós teremos autoridades que não serão mais corruptos conosco. Nós falamos que eles são ladrões, eles roubam mesmo? Pode falar, sim ou não? Sim, é comprovado. Está vendo a Lava Jato? A Lava Jato para mim é o dízimo do próximo que vem. É fato, é comprovado, são ladrões, roubam mesmo. Mas Deus falou, sabe por que eles roubam? São um retrato da igreja. A igreja está cheia de ladrão. Pastor, você veio lá de Brasília me chamar ladrão? Eu não, nem te conheço, sei nem quem você é, nunca te vi. Mas se a carapuça servir, vista que é para você mesmo, amém? Mas não sou eu, é a palavra. Malaquias 3,8, o Senhor diz, roubará o homem a Deus? Todavia vós me perguntais, em que te roubamos? Em que? Então, quem não é dizimista fiel e não é ofertante fiel, é o quê? Padrão. E segundo a estatística diz, só aqui que essa estatística não vale, amém? Estou falando para uma igreja muito fiel, amém? Tá? Fala para o seu irmão, que é só uma vacina, fala para ele aí. Segundo a estatística diz, cerca de mais de 95% da igreja da atualidade é ladrão, porque é infiel nos dízimos e nas ofertas. Escuta, tem mais ladrões nas igrejas do que lá. E olha o nível de ladrão que é a igreja. A igreja rouba de Deus, que vê tudo, que sabe tudo, que não precisa fazer lava-jato, que não precisa fazer CPI de nada. Deus sabe tudo, está presente e vê tudo. E a igreja tem coragem de roubar dele.
Como que um ladrão desse nível vai cobrar de um ladrãozinho daquele, que rouba de homem? Homem é negociável, sim ou não? Homem deixa de tratar, sim ou não? Passa a mão por cima. Entende? A igreja tem coragem de roubar de Deus. Então quer mudar lá? Primeiro tem que mudar a igreja. O dia que a igreja aprender a ser fiel a Deus, a não roubar mais de Deus, nós teremos autoridade que não roubarão mais de nós. Nós falamos que eles são mentirosos. Eles mentem mesmo? Sim ou não? Sim, é fato. Mas Deus falou que a igreja está cheia de mentirosos. Faltou alguém hoje, o líder, o pastor liga, mas meu filho, você não veio ontem, olha o culto de domingo, começou o seminário, estava te esperando. Ai pastor, sabe, eu estava prontinho para ir para a igreja, pastor, estava todo arrumado, pastor, eu já estava saindo, quando é fé, pastor, me deu uma dor de cabeça, mas uma dor de cabeça daquelas. Crente é especialista a ter dor, principalmente de cabeça, sim ou não? Pastor, mas doía tanto, que eu não aguentava nem mexer a cabeça de tanta dor. Mentira. Faltou porque eu não quis ir na igreja, queria ver o resultado da eleição, né? Queria assistir um jogo, queria ver um filme, não queria vir. Por que não fala a verdade, pastor? Eu não fui porque eu não quis. Mas você já viu que a gente prefere inventar uma desculpa, que é um novo nome para mentira, do que falar a verdade, sim ou não? Quando a gente deixar de ser mentiroso e falar a verdade, nós teremos autoridades que falarão a verdade para nós também. Verso 2 de Romanos 3 diz: por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem, trarão sobre si a condenação. Então olha aqui, o que é resistir? Essa palavra significa se opor e contra. Todas as vezes que a pessoa se opõe, vai contra uma autoridade, a palavra diz, ela está se opondo, indo contra o próprio Deus. Aí vem consequência, olha para o seu irmão assim, vem consequência. Qual a consequência? A Bíblia diz que os que resistem, os que se opõem, trarão sobre si o quê? A condenação. Então olha como é sério, como que acontece a condenação? Vamos ver na palavra, abre lá em Eclesiastes 10, 20. Eclesiastes 10, 20, para a gente poder terminar essa parte de hoje. Queria que você abrisse a sua Bíblia mesmo, abre lá. Eclesiastes 10, 20. Abra a sua Bíblia, olha, marca, anota, é muito importante você anotar para você gravar. Eclesiastes 10, 20. Diz aí: nem ainda do teu pensamento amaldiçoes ao rei. Ei, olha aqui para mim, o rei é uma Por que a palavra diz que nem no meu pensamento eu devo amaldiçoar uma autoridade? Porque a palavra diz também que a boca fala do que o coração está. Coração nesse contexto é a nossa mente, a alma do homem. Se a nossa mente está cheia de pensamentos contra uma autoridade, nós vamos conseguir ver alguma coisa boa nessa autoridade? Sim ou não? E como consequência nós vamos falar mal da autoridade. Continuando, nem no mais interior da tua recâmara amaldiçoes ao rico. Por que eu não devo amaldiçoar uma autoridade? A Bíblia diz, porque as aves dos céus levariam a tua voz, e o que tem asas dariam notícia das tuas palavras. Vamos entender esse texto? Quem são aves dos céus nesse contexto aqui? Você vai ver que a maioria das vezes, quando a palavra se refere a aves ou pássaros dos céus, a palavra está se referindo a demônios, demônios que habitam nas regiões celestiais. O que está falando aqui? Quando uma pessoa fala mal de uma autoridade, esses demônios colhem a voz dessa pessoa e leva para aquele que tem asas. Quem é o que tem asas? É o antigo Lúcifer. A Bíblia diz que ele era um querubim, e o querubim, segundo a palavra, ele tem asas. Hoje é Satanás, e diz que Satanás vai dar notícias dessas palavras. Ele vai dar notícias para quem? Para Deus. A palavra diz que Satanás é o nosso acusador diante de... Ele é o que? Nosso acusador. Vamos ver um exemplo para você compreender direitinho, melhor. Aqui não tem nenhum Jerônimo não, né? Tá bom. Então o Jerônimo está reunido com outras pessoas aqui, e o Jerônimo começa a falar mal de uma autoridade. Esses demônios que estão aqui nos ares, eles vão gravar a voz desse Jerônimo. O Jerônimo está falando, eles estão
gravando. Ele está falando, eles estão gravando. Depois eles vão pegar essa voz do Jerônimo, essa gravação, e vai entregar para Satanás. Entenda, Satanás vai guardar essas palavras para o momento oportuno. Entenda, legalidade, ou seja, direito que nós damos para o diabo destruir, acabar com a nossa vida, ele sabe o momento certo de usar. Estão entendendo? Amém? Qual o momento que vai usar essas palavras? Para mim, é naquele momento que Deus diz: olha, eu decidi, eu vou cumprir aquela promessa que vai mudar toda a história da vida do Jerônimo. Quem tem uma promessa que se cumprir hoje muda toda a sua história de vida, levanta a mão e dá uma glória a Deus bem forte. E se cumprir, você vai ficar feliz? Quem vai ficar muito feliz, dá uma glória a Deus muito forte aí. O diabo sabe disso, e ele não quer que a igreja seja feliz. Ele não quer que a promessa cumpra, porque ele não quer ver o povo de Deus radiante de alegria. Agora, ele sabe que ele não pode impedir o agir de Deus na vida do Jerônimo, mas somente o Jerônimo com atitude errada pode impedir o agir de Deus. O que é que ele faz então? Ele vai acusar o Jerônimo diante de Deus. Eu creio que ele chega lá, a palavra diz isso, ele chega lá e fala assim: Deus, o senhor não pode cumprir essa promessa. Escuta aqui, ó, está ouvindo a voz aí? Sim, é a voz do Jerônimo. Confirma, o senhor está vendo? Lá no dia tal, na hora tal, ele estava reunido com outras pessoas, e ele estava falando mal de uma autoridade. E o diabo vai usar a palavra como defesa, porque é um princípio, diga, é um princípio, e os princípios são irrevogáveis, imutáveis, inegociáveis. Quando Deus registrou um princípio, Ele deixou registrada a recompensa, a bênção para o submisso e obediente, mas Ele deixou registrada a punição para o rebelde. Você quer ver isso com muita nitidez? Anota para você ler, Deuteronômio 28, fala recompensa para o submisso e obediente, mas diz ali também a punição para o rebelde. E o que está escrito é o que tem que acontecer. Muitas vezes nós não sabemos disso, mas o diabo sabe. Estão entendendo? Ele diz: oh, lá na tua palavra está escrito que quem resiste à autoridade resiste à tua ordenação, e os que resistem trarão sobre si a condenação. Ele bate o martelo e exige o direito que ele tem dentro da palavra de condenar o Jerônimo. Aí em vez de vir bênção, vem o quê? Em vez da vida melhorar, faz piorar. E o pior de tudo, essa promessa que é cumprir na vida do Jerônimo, nunca mais. Não concordo, pastor? Cumpriu na vida de Moisés? Sim ou não? Se não cumpriu na vida de Moisés, vai cumprir na minha? Por isso, querido, hoje eu fiz uma rápida introdução. Presta bem atenção. O objetivo hoje dessa palavra é mostrar para você que se a gente não for submisso e obediente, não tem como a promessa se cumprir na nossa vida. Talvez você tenha se perguntado: eu estou tão bem na igreja, eu estou tão dedicado, eu me esforço tanto, estou orando, mas a minha vida não muda, a promessa não cumpre. Deus deu para você notar pelo menos uma coisinha que tem que mudar aí? Levanta a mão quem notou alguma coisa aí. Deu para você ver o porquê que às vezes a nossa vida está amarrada e a gente não sabe o porquê. Só fica na mente o porquê. Então o objetivo hoje é mostrar para você que se a gente não for submisso e obediente, escuta, não tem como Deus mover sobre a nossa vida. Amém? Mas é falar para você também que Deus preparou esses dias aqui para mudar o destino da sua vida. Amém? Deus te ama tanto, mas te ama tanto, presta bem atenção, que Deus preparou esse seminário aqui, escuta, para esse ano ainda, o que você tem desejado tantos anos da sua vida, vai cumprir esse ano ainda. Você crê nisso? Mas para acontecer, é preciso haver arrependimento. É preciso haver o quê? Arrependimento. Para a gente prosseguir o seminário amanhã, é preciso haver um arrependimento. Então hoje é dia da gente se arrepender, pedir perdão a Deus, por todas as vezes que nós agimos com rebeldia, lá na nossa casa, lá na escola com os nossos professores, lá no trabalho, na igreja, ou com as autoridades governamentais. Amém? Eu queria que se você pudesse, você se ajoelhasse onde você está.